Olá pessoal, novamente aqui a gente na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis. Meu nome é Tarcísio, eu estou na companhia da Ieda, da Gisela, da Rosane, seu Wagner, Claudinha, seu João, Maria Luísa e Tereza. Aqui nós estamos estudando a questão 371 a 378 do Livro dos Espíritos, Idiotismo, loucura. Eu quero saber, afinal de contas, essa questão do idiotismo que Kardec fala é alguma coisa relacionada a um defeito no corpo físico, que o espírito reencarna e aí ele tem um defeito, aí ele fica idiota ou fica com algum problema de se manifestar livremente? É isso, Ieda? O que você acha? Eu acho, Tarcísio, o seguinte, que o espírito, ele depende muito do grau de evolução dele, não é? Como eu estava comentando aqui, se ele é um espírito que já entende que ele está ali como ele para exemplificar a evolução dele, para ajudar os outros a acompanharem, melhorarem também, a progredir mais rápido também, não é isso? Ele também, com cada ato que ele fizer assim, ele está evoluindo mais ainda, está tirando de exemplo o outro, quer dizer, aí ele não está em prova, ele nem em expiação, ele está em missão, para poder auxiliar os outros que estão que estão em prova e expiação. Ele pode fazer isso, sim. Muito bem, muito bem. Isso para mim eu vejo como uma exceção à regra. Normalmente os espíritos que estão nessa condição de estar passando por um processo de deficiência mental, idiotismo, são espíritos que às vezes são muito sofredores, né? Você tem alguma coisa para dizer em relação a isso, seu João? Com certeza, ninguém reencarna, né, idiota, né, ou louco, como a gente fala, né, que é um estado, a loucura é um estado, ninguém é louco, está desequilibrado momentaneamente e com certeza ela vai sair daquele estado se ela se conscientiza que ela precisa fazer as mudanças necessárias. Porquanto, às vezes, esses espíritos fraudaram a lei de amor, né, de forma bem drástica, eles nascem num corpo deficitário para que eles possam ter dificuldades na experiência reencarnatória e dali tirar daquela experiência, né, como uma expiação, porque é uma expiação, a loucura é uma expiação, e ele se corrigir, né? Às vezes abusaram da inteligência deles, né? Você imagina uma pessoa que fabrica uma arma, né? Que desenha uma arma, que joga, que essa arma vai servir para arrancar a cabeça de crianças numa guerra. Esse espírito que faz isso, né? Se for engenheiro, desenhistas e tal, ele está usando mal a inteligência dele. Com certeza ele mesmo vai querer reparar esse dano, né? E vai passar pela expiação de uma loucura, de um ato louco que ele cometeu. Muito bem, eu vou fazer um exercício aqui diferente, porque esse estudo é um estudo difícil, né? Eu acho assim, para muitas pessoas, temos pessoas aqui novas na casa, eu vou fazer diferente. Giselda, você teria assim alguma pergunta em relação a esse estudo assim? Qualquer pergunta, gente, porque a gente vai tentar discutir a matéria e quem souber responde, pode levantar o bracinho e responde. O que você acha desse estudo? Vou te dar uma pista aqui. Quem é o maluco da história? É o corpo ou é o espírito? Eu acho que se o corpo tem alguma limitação e o espírito não, ele fica às vezes enraivecido de não poder manifestar tudo que ele veio querendo fazer por causa dessa limitação, que seria uma doença mental. Não sei. Então, acho que é por aí. Estou tentando, junto com os outros, entender, porque realmente é muito complexa. Muito legal, acho que é por aí. Rosane, você acha difícil conviver com pessoas assim meio doidinhas? O que você acha? Sim, acho que sim. Porque eu, por exemplo, eu fiz uma cirurgia na cabeça, me chamo de maluca.
Eu não sou maluca, porque maluca não varre, não faz nada, entendeu? Não rasga dinheiro, não faço nada, entendeu? Eu convivo com muitas pessoas que eu estudo as pessoas através das conversas, então eu presto atenção, vejo como é que ela é, então eu já estou sabendo como é que ela vai lidar comigo ou falar. Seu Wagner, aquele profeta Gentileza, ele era maluco, ele era doido? Eu acho que ele era sábio. Por quê? Com uma moral elevada, né? E pregando para um monte de louco que ficavam procurando rotular aquele homem que estava fazendo aquele trabalho dele. Ele podia ter alguma perturbaçãozinha ligeira, porque passou por um incêndio, né, no circo, né, essa história dele, e perdeu a família, alguma coisa assim. Então pode ter alguma coisa assim afetando ligeiramente, mas isso não perturbava a moral dele. Eu já vi essa história aí, mas tem gente que diz que não foi isso, que é outra coisa. Tem muita coisa também contada do profeta que a gente não sabe ao certo. Mas, Claudinha, o que pra você seria loucura mesmo? Mas fala com as suas palavras. O que seria uma loucura? Seria do espírito? O que é isso? A loucura no... Difícil de explicar, né? Não sei, porque eu também não sei explicar. Não sei nem compreender muito bem, mas eu acho que o espírito que tem lá suas deficiências vem no corpo físico danificado e como prova mesmo aqui na Terra para ele resgatar coisas do passado, provavelmente por abuso da sua inteligência em outra vida. Mas também eu acho que às vezes as pessoas... Sem a questão patológica, sem que a mente tenha algum dano, ela, por comportamentos mesmo ruins, elas simulam certas situações, que eu não sei se eu poderia ou não dizer que isso também seria uma loucura. Comportamento distorcido e através... Às vezes até questões medicamentosas mesmo para fazer uso, para se limitar mesmo, para ter uma vida mais acomodada. Não sei se eu chamaria isso de loucura, eu acho que não. Não, então, eu também... O que acontece? Me parece que o Livro dos Espíritos disse assim, tem uma questão, acho que é a final aí, dessa parte, que diz que quando você durante muito tempo fica sujeito às impressões da matéria, você acaba assimilando aquele comportamento e passa por um período de perturbação e você pode repetir assim naquela, talvez uma monoideia ou uma vontade inconsciente de fazer aquilo que você fazia quando você era louco em uma reencarnação. Aí você traz esse conteúdo para você e fica repetindo isso, mas você já não tem mais problema no cérebro, você já não tem defeito, mas você tem a nítida ideia daquele comportamento automático, aquele automatismo que você já fez. Eu entendo dessa forma. O que você acha disso, seu João? Eu também acompanho essa ideia, inclusive esse fechamento aqui da questão 378, não é isso? Uma obsessão é uma ideia fixa. E às vezes a gente confunde, né, loucura com obsessão e vice-versa, essas questões todas. Mas a loucura é um estado que não existe louco, existe um indivíduo que está, né, perturbado temporariamente por conta de uma forma de pensar equivocada. Tão logo essa criatura ela adquira uma boa formação, ela modifica o comportamento dela. A Claudinha citou um exemplo aqui muito, muito bom de pessoas que fazem uso de medicação que até seria desnecessário, mas elas se acomodam. É mais fácil ela fazer uso de medicação para não trabalhar, para burlar uma série de situações que elas burlam, né? E aí manipulam a família, né? Manipulam o Estado, né? Porque não querem trabalhar.
né? E veja só, a gente observa isso na sociedade quase que como um todo. Quantas pessoas não gostam de trabalho? E vão para o médico, pedem licença, pegam licença com o médico, compram dispensa de trabalho para não ir ao trabalho, como se o trabalho fosse uma coisa ruim. Essas pessoas estão desequilibradas, elas não têm consciência do estado normal de vida, que é trabalhando que a gente evolui, que a gente aprende. Então, a loucura é tudo isso. É um processo comportamental e que precisa ser trabalhado como comportamento. Por isso que hoje, atualmente, a Organização Mundial de Saúde já destitui a questão dos diagnósticos de loucura. Exatamente por isso, porque o processo é muito mais complexo. É uma doença do espírito, né? E que pode se transformar num corpo deficitário. Muito legal, muito legal. Quer fazer uma pergunta? Faz. Uma pergunta. Será que o que você acha? Todas as pessoas que falam sozinha, tem muita gente que fala sozinha, né? Seriam malucas? Seria um fenômeno de loucura a pessoa que fala sozinha? Às vezes você está sozinha em casa, começa a falar, começa falando com outra pessoa. Será que isso aí já é sintomático de loucura? Ou poderia haver outra explicação para isso? Se você está falando sozinha já? Meu querido, não sou eu que falo, não. Muita gente boa fala, tá bom? Porque, sabe o que eu acho? Meu pensamento, eu vou dar minha resposta, não sei se vocês concordam. Ele nem esperou responder, tá vendo? Então vai, dá a sua resposta. Eu tô falando sozinha, estou me defendendo, Por que eu falo? Olha só, eu falo com qualquer um daqui fala, tenho certeza que todo mundo aí fala, não é? Tem que assumir, meu amor, tem que assumir as coisas. Olha só, eu acho que quando nós falamos sozinha, nós estamos botando para fora o que nós estamos dentro da gente. Então a gente quer botar para o universo, ver se o universo escuta, para dar uma resposta através da intuição. Essa é a minha resposta. Não é maluquice, não. Mas eu fiz a pergunta assim, pra você assim, você já está falando sozinha? Eu não julguei esse negócio. Porque o falar sozinho é o seguinte, às vezes você está dialogando com você mesmo, é diálogo interno. Nós espíritas acreditamos que a gente, muitas das vezes, está conversando com o nosso anjo de guarda, ou o nosso obsessor também, né? Porque a gente escuta dentro da cabeça da gente algumas coisas, a gente faz esse diálogo. Mas será que é isso mesmo? Meu Deus! Mas ela foi ontem a fazer a compra, mas ela não trouxe aquele troço. Por que ela não trouxe? Ah, já sei por que ela não trouxe. Mas essa coisa de já sei pode ser alguém falando, ela não trouxe porque ela esqueceu o dinheiro, rapaz. Mas você não sabe que essa pessoa está falando isso para você. Muitas das vezes, a loucura é caso de mediunidade. Então o livro aí, nessa parte, eu acho que o Kardec, para organizar a lição, não falou de mediunidade. Não falou. Mas uma mediunidade desregulada, desorientada, faz com que você tenha comportamentos sociais desconexos com a realidade, né? Fala, não, por que Kardec não falou, né? Porque ele organizou um estudo onde ele vai falar lá na frente. E ele escreveu 5 livros, entendeu? Então tem um livro desse, que é o Livro dos Médiuns, onde ele fala tudo de mediunidade. Esse livro é um livro basicão, é o Livro dos Espíritos, todo mundo tem que ler. Eu vou aproveitar para fazer a propaganda de Kardec. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Pentateuco. Nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Todo médium tinha que ler o Céu e o Inferno também, para ver que o céu e o inferno está dentro de você. Olha lá, tá? Então, eu vou perguntar aqui ao seu João, aproveitando, Kardec não falou, mas ele vai falar, a mediunidade pode provocar loucura? Com certeza. A mediunidade desorientada, quando a pessoa não procura estudar sobre o seu comportamento, né? O comportamento mediúnico é fisiológico. E se a pessoa não tem conhecimento, né, do seu manual técnico, que é conhecer a mediunidade, ela, com certeza, ela fica igual biruta, né? Aquela biruta de aeroporto. Para onde o vento joga, ela vai.
até que ela aprenda a alinhar a sua mente. Um médium bem orientado, ele tem foco na mente, ele sabe para onde ele vai, o que fazer, com quem fazer, por que fazer. Isso é uma mediunidade orientada. Um Chico Xavier, que é um exemplo de médium orientado, ele nunca beirou-se da loucura, porquanto ele foi um estudioso da mediunidade, um estudioso do Evangelho, e tinha a mediunidade dele alinhada a Kardec e a Jesus. Muito bem. Eu vou aproveitar então, para a gente fechar assim esse estudo. Deixa eu ver aqui, ainda não acabou não, já está quase. Olha só, o que eu acho disso tudo? Nesse estudo aí em especial, o Kardec só está falando do defeito no órgão. Então ele está falando de um espírito que vai se manifestar por um órgão que é defeituoso, e nesse caso seria o cérebro. Então, se o cérebro é defeituoso, ele não consegue fazer tudo que ele gostaria de fazer. Isso serve como uma punição. Mas se o espírito não é evoluído em moral, né, em ética, aí ele vai ficar revoltado com aquilo. Mas se ele já é evoluído, ele pode estar recebendo aquilo como uma forma de crescimento, mais crescimento para ele, ou ele pode estar recebendo aquilo para causar uma impressão para os seus familiares. Aí está fazendo uma missão ali, para que os familiares cresçam com esse cuidar de um doente mental em casa, entendeu? Que aí os familiares nunca pegariam uma criança para cuidar, nunca fariam um carinho no filho do outro que é deficiente, nunca faria. Os caras são orgulhosos, são vaidosos. Aí Deus vai e faz nascer um bebê com deficiência. Eles viram as pessoas mais amorosas do mundo. Então, o deficiente mental nascendo numa família de pessoas que disfarçam, mas são vaidosas, orgulhosas, egoístas, ele serve para ensinar a pessoa a ter amor, entendeu? E muitas das vezes o espírito que está ensinando ali é um gênio, é evoluído em moral, tá certo? Desdobrado é outra figura, então ele está vindo como missão. Então veja só, defeito no cérebro, né? Defeito no aparelho, um espírito gênio, evoluído em inteligência, mas que não tem moral, se revolta, e um espírito que está mais evoluído em moral, reencarnando num corpo com defeito no cérebro, pode levar aquilo numa boa. Mas tem uma outra loucura que não tem defeito na matéria, que pode ser o animismo da pessoa atuando, ela mesmo se obsediando, e pode ser o mediunismo dela que não está regulado, que está desorientado. Então eu classifico assim. O Kardec está falando ali só do defeito no cérebro, mas tem uma outra forma de loucura, que pode ser animismo. A pessoa tem seus próprios dramas internos, frutos de reencarnações anteriores, mal resolvidas, que ela desarquiva e traz para o presente. E aí ela traz, não sabe como é que ela traz, ela trouxe aquele troço. Sentimento de culpa, de mágoa, ela sabe que fez alguma coisa errada, aquilo está presente, é de outra vida. Então é o próprio espírito dela que está fazendo aquilo com ela. Mas se ela tiver mediunidade também muito avançada, ela vai se conectar com entidades que são loucas, que são más, e aquela energia se aproximando dela, ela tem uma mediunidade alta. Ela vai ficar desorientada pela mediunidade dela, tá bom? Falei pra caramba agora, hein? Esse animismo estaria ligado à dupla personalidade, mais ou menos? Então, esse animismo, assim, pelas outras leituras que eu tenho, tem um teórico que é o J.S. Godinho, que ele fala de subpersonalidades, né? Você tem personalidades de outras vidas, suas mesmo, que você acaba por colocá-la para fora. Você vira outra pessoa. Sabe uma pessoa que de repente é de um jeito e de repente ela fica de outro jeito completamente diferente? Então ela desarquivou uma personalidade do passado e voltou a ser. Quando ela se defronta com problemas da vida atual que lembra o mesmo problema que ela teve na outra vida, aí é um outro estudo que eu gosto, que é a apometria, que fala da síndrome da ressonância magnética com o passado.
Você ressona com o teu passado. Aí a outra coisa, Kardec nem fala disso e tem uma discussão danada com isso aí, tem gente que não acredita nisso, mas na minha concepção, você desarquiva uma memória antiga e volta a ser aquela pessoa que você era com aqueles dramas daquela vida que você teve. Aí é um fenômeno anímico, um desarquivamento de personalidades do passado. E aí eu gosto de usar muito a ressignificação, para a pessoa poder o quê? Ver de forma diferente, porque o problema não é o que aconteceu, o problema é como ela vê o que aconteceu, né? Você pode ver ali uma pessoa caiu no chão, tropeçou e caiu, tá certo? Aí ficou ali se remoendo. Aí você olha para aquilo, ela ia pegar o ônibus, ela não pegou o ônibus bateu, morreu todo mundo. E por causa daquele tombo ela se salvou. Aí tu tem que bater palma pro tombo. E o outro, meu Deus, você caiu, entendeu? Tudo tem um propósito. Fala, seu João, que eu tô falando muito. É isso mesmo, seu João? Até parece que eu estou aqui para dar a volta de Minerva. Não sou presidente do Supremo. Mas é brincadeira. Gente, a questão é que a nossa vida ela é muito complexa, né? Essa questão do animismo, né, que a gente nunca estuda, né? É fundamental que se tenha essa visão anímica, porque nós somos um computador e tudo que a gente vive a gente arquiva, né? E às vezes, como você mesmo falou, a gente desarquiva uma experiência do passado e essa experiência pode nos trazer um certo transtorno no presente. Então, é fundamental que a gente adquira o conhecimento, né? O conhecimento é fundamental, né? Que a gente saia da ignorância, para a gente aprender a lidar com as nossas próprias dificuldades. Isso é fundamental, porque na medida em que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas próprias dificuldades, o autoconhecimento é fundamental. Vou citar um trecho aqui da Joana de Ângeles, que eu acho que é fundamental. É no livro dela, O Ser Consciente, lá no prefácio, ela diz que o ser consciente é todo aquele que, partindo da sua realidade psicológica, busca incessantemente conhecer-se. Para tal, não se acusa, não se justifica, não se culpa, descobre-se. Joana de Ângeles. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai terminando aqui o estudo. Vou partir para as considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida para a gente fechar esse assunto? Nenhuma dúvida? Então vocês são doutores nesse assunto, né? Posso fazer outra aqui para vocês ensinarem, porque o tema é danado, né? Ieda, as considerações finais. Você tem um poema? Então você vai dizer no final. Giselda, as considerações aí. O que você achou? Dá uma boa noite pra galera. Tá. Em primeiro lugar, claro, né? Boa noite para todos vocês. O assunto hoje talvez vocês achem um pouco complexo e complicado, mas como vocês, nós estamos aqui reunidos para aprender. Então que bom se ficar na memória de vocês ficarem com dúvidas, leiam muito, vão para o Livro dos Espíritos, aos pouquinhos, ninguém consegue talvez tão rápido, mas vai estudando, que isso vai clareando a mente e vai dando paz interior, que é o que aconteceu muito aqui hoje. Foi complexo, mas valeu a pena. Já abriu mais um campo na nossa mente. Então, uma boa noite para todos vocês e uma semana iluminadíssima, de muita paz, muita harmonia e equilíbrio de espírito. Muito bom. Fala, Rosane. Boa noite, muita fé e que você estude bastante. Se não entende, releia, leia de novo. Assim vocês vão conseguir. Boa noite. Valeu. Seu Wagner. Boa noite. Só lembrando uma coisinha aqui, que a dona Ieda falou do falar sozinho, que eu sou dual como todos, e às vezes o lado bom fica discutindo com o lado ruim. E os dois entram em choque, um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro responde, sabe?
Eu não tenho culpa de ter o bem e o mal dentro de mim. E aí, o que faz? O que faz quando isso acontece? Não, eu discuto até chegar a uma conclusão final, ué. Alguém vai ter que vencer. Vence aquele que a gente alimenta, né? Mas então, boa noite para todos e até terça-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tá vendo? Até terça já é um sintoma de loucura mesmo. Fala, Claudinha. Boa noite a todos, muita luz, muita paz e vamos estudar. Fala, Tereza. Eu desejo uma semana de muita paz, muita luz. Tereza, você é louca? Eu sou. Todos nós temos um pouquinho de louco, né? Mas vai se levando. Boa semana para todos. Boa noite. Muito bom, disse que não ia falar, peguei ela no finalzinho, né? Vou deixar seu João dar as considerações para a Ieda fechar com um poema, que ela adora poema. Seu João também é poeta, mas ele tá tímido, não tá fazendo quase... ele não quer falar, mas você vai trazer um poema para a próxima vez, né? Então a próxima vez é o poema do seu João. Fala, seu João. É a minha vez, né? Eu vou fazer do tempo do senhor também. Peraí, fala, seu João. Saúde e paz para todos. Um grande abraço. Muito bom. Ieda, vamos lá. Gente, eu gosto de falar poema porque eu faço poema assim, muito inspirado, né? E alguns eu decorei, não são todos. Esse aí eu decorei há muito tempo, foi muito tempo que eu fiz. É assim: há de existir um lugar além da vida onde se possa sonhar sem despedida, onde se possa amar sem ter receio de ferir ou de magoar amor alheio. Lugar de paz, de encanto e suavidade, onde não se sinta o aspecto da saudade, nem insensatez do sonho interrompido. E divisando o mundo de esperança, se possa então voltar a ser criança e novamente se ter fé no que há de vir. Lugar onde não haja pesadelos, de ausências, receios e rancores, de agonias e atrocidades mil. E neste lugar, então, além da vida, dormirei o meu sono de inocência e acordarei meu sonho juvenil. Nossa Senhora! Que isso! Ieda, esse é você mesmo ou é o seu lado louco mesmo que aflorou agora? Deve ser o meu lado louco, porque o meu romantismo eterno. Eu vou morrer romântica, nasci romântica, pequenininha eu já fazia cartas de amor com romantismo, tá? Minha adolescência foi toda marcada por poemas de amor, isso tudo. E eu então continuo já velha fazendo a mesma coisa. Velha não, que eu sou eternamente jovem, nunca vou ficar velha. E boa noite, pessoal, fala. Boa noite, pessoal, desculpa a brincadeira, fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Muito bem, gente, olha só, não esqueçam de assinar o nosso canal, toca lá no sininho, nas notificações, fiquem com a gente pra gente fazer desse trabalho algumas sementinhas que a gente está plantando para nascer aquela enxurrada de flores, né? Aquelas flores assim no campo. Esse trabalho é um trabalho para florir. Um abraço para todos, boa noite e até segunda que vem. Beijo, tchau!